Bom, pessoal, retomando então, né, a nossa aula de hoje, que é o POP, Procedimento Operacional Padrão, nós vamos conversar agora um pouco sobre os tipos de POP. E antes disso, eu quero comentar com vocês alguns detalhes, né, que eu não comentei na aula anterior, que é nos slides anteriores, que é quem regulamenta os POPs no Brasil. O órgão responsável por esse tipo de documento é a Anvisa. Mas dependendo do segmento da indústria, é necessário seguir diferentes orientações que são detalhadas nas resoluções da RCD. Que é do setor alimentício ou de produtos saneantes, aí vai depender, porque eles têm normas específicas, normas regulamentadoras, né, específicas. Os POPs e os manuais de boas práticas de fabricação, eles são ferramentas utilizadas pela Anvisa para garantir que todos os empreendimentos relacionados às RCDs, eles apliquem um processo produtivo que respeite as medidas sanitárias. E dessa forma comercializem um produto seguro e livre de contaminações. Então, assim, pessoal, por exemplo, todos os estabelecimentos comerciais no Brasil que trabalham com alimentos, seja ele um supermercado, seja ele um restaurante, uma lancheria, eles têm que ter pelo menos um colaborador que tenha o curso de boas práticas de fabricação de alimentos. Tá? Isso é lei no Brasil, senão pode ser multado. E não tira o alvará se não tiver esse curso. E também, a longo prazo, eles estão instituindo os POPs sejam obrigatórios, sejam elementos obrigatórios dentro dos setores produtivos ou empresas, né, que lidem com alimentos. Então, esse já é um aviso para quem pretende, né, montar algum negócio que seja relacionado a alimentos, porque isso é uma exigência da Anvisa. E sem a Anvisa, a gente não tira alvará de trabalho, então a gente precisa disso, né? Não pode, o alvará sanitário, me refiro ao alvará sanitário. Então, pessoal, os POPs fundamentais, né? Os POPs, eles são fundamentais, os POPs fundamentais, eles são o alicerce de quaisquer outros tipos de POP que possam ser criados. Eles são responsáveis por dar instruções sobre como fazer os POPs de outras categorias, ou seja, eles padronizam a maneira de se fazer um POP. Para que essa padronização ela seja uniforme, existem alguns requisitos básicos para garantir a compreensão do procedimento, e são eles: a gente já viu no outro, né? Mas eu vou só comentar aqui: o nome, objetivo, documentos referenciais, local de atividade ou local de aplicação da atividade, o fluxograma de atividades, local e nome onde se encontra o responsável pela guarda e atualização do POP, a data da última atualização ou da última revisão, maneira que foi gerado, se ele é digital ou impresso, e o gestor responsável pela elaboração desse procedimento. Isso para POPs fundamentais. Para POPs metódicos, que são procedimentos operacionais por si só, eles já descrevem um método, né? Porém, os POPs metódicos, eles possuem um caráter de teste. Eles descrevem um sistema completo de teste ou o método de investigação. Por exemplo, né, no caso de um mau funcionamento de um determinado equipamento ou máquina da fábrica, existe um POP específico para desvendar o que está acontecendo, o que está ocasionando esse problema. Então, são POPs metódicos. Esse é um procedimento extremamente rigoroso e é feito com cautela por uma equipe especializada em desvendar esses problemas. Normalmente vai ser aquele que manipula a máquina, vai ser o especialista ou assistência técnica da própria máquina, que também vai ajudar, pode ajudar a elaborar esse tipo de documento. Também nós temos os POPs para precauções de segurança. Da mesma forma que checklists salvam vidas, né? Como os POPs não é diferente, afinal eles são parentes, digamos assim, são primos. Então aqui tem um caso para vocês, né, relacionado a esse POP de precauções de segurança. Existe um caso de uma empresa que para um operador realizar a manutenção em um equipamento, ele deveria seguir um POP, onde o primeiro item era cortar a alimentação elétrica da máquina, ou seja, tirar da tomada. Uma vez que ele precisaria entrar dentro da máquina para fazer o reparo. Felizmente, ele se atentou ao POP, pois um colega de trabalho precisou utilizá-la e tentou ligar a máquina sem sucesso. Então, imagina se a pessoa chega e liga a máquina e está a pessoa lá dentro fazendo a manutenção, né? A pessoa é esmagada, é prensada, é queimada viva ali dentro da máquina. Então, por isso, é obrigatório seguir esses procedimentos padrões. Percebam, então, né, a importância de um POP, seja ele de precaução, seja ele metódico, ou seja ele fundamental. Eles servem como um documento que comprova as instruções de trabalho, pois no caso de uma auditoria, ele pode ser solicitado e, se não estiver devidamente escrito em local de acesso, a equipe de manutenção pode render até multas.
É importante também atentar-se em conhecer muito bem o procedimento e detalhá-lo de forma adequada para que não aconteçam acidentes. POPs também, né, nós temos outros tipos de POPs, que é de procedimentos operacionais padrão para operar instrumentos, aparelhos e outros equipamentos. Porque existem certos aparelhos que necessitam de instruções de uso, devido ao seu alto grau de periculosidade, como, por exemplo, soldas, prensas, injetoras, sopradoras, elevadores, enfim. E até mesmo máquinas, né, que usam prensa, por exemplo. As prensas, normalmente, elas têm que serem aquecidas antes de serem inseridas na máquina. Então, é complexo, não é tão simples, é só ligar a máquina e sai funcionando, né? Em um ambiente fabril, são muitos equipamentos que oferecem riscos à vida e à integridade física desses trabalhadores. Então, o uso de equipamentos de proteção individual, dos EPIs, adequados já é um bom modo de se precaver. Mas não é o único, né? Então, atentar-se aos manuais de operação desses equipamentos também é fundamental, onde neles vão constar todos os procedimentos e parâmetros de operação desses equipamentos. Nós temos também POPs para métodos analíticos. Nesse contexto, né, eles também são de fundamental importância, pois, além de descrever minuciosamente como cada análise deve ser realizada, vocês conseguem confrontar as diversas análises. E aí, então, estabelecer um determinado tipo de padrão desse processo, ou até mesmo melhorar, né, resolver problemas. Uma vez que essas análises elas sejam feitas corretamente, da mesma forma, todas as vezes, vocês têm precisão no seu método analítico. Então, por exemplo, se eu vou coletar a temperatura do ambiente para saber se ele está adequado à ergonomia, fatores de ergonomia, por exemplo, né? Ou se ele está adequado não à ergonomia, mas se ele está adequado à resistência do produto, da matéria-prima que está sendo processada. Eu preciso retirar essa temperatura do ambiente, colher, né, medir essa temperatura em tempos específicos. Eu vou estipular momentos, horários específicos do dia e fazer isso sempre no mesmo horário. Não posso coletar hoje de tarde, mas amanhã eu coleto de manhã, e aí no outro dia eu coleto no turno da noite. Não, eu preciso fazer isso de forma regular. Então, eu posso fazer 3 vezes ao dia, uma vez na manhã, uma vez à noite, e uma vez à tarde e outra à noite. Então, eu vou conseguir estabelecer uma regularidade, senão eu não consigo ter um método analítico específico, correto. Eu vou medir cada dia. Até porque as temperaturas externas ao ambiente de fabricação, também elas variam. Às vezes é inverno, às vezes é verão, e isso também vai alterar dentro da fábrica e vai alterar o processo produtivo também. Por isso é necessário ter esse critério no momento de fazer essa coleta e essa análise, tá? Também nós temos POP para preparação de reagentes. Os POPs para preparação de reagentes são muito utilizados na indústria química, biológica e farmacêutica e outras que são desse mesmo ramo, né? Descrevendo altos padrões de asepsia, ou seja, de limpeza e precisão com relação aos parâmetros de tempo, temperatura, concentração, entre outros. Então, a consulta de tabelas de especificações, ela é constante. À medida em que eles vão trabalhar, por exemplo, imaginem que estão fazendo lá a vacina da Covid, lá no Butantan ou lá na Fiocruz, né? Imagina se, por exemplo, o IFA, que é o agente que vem da AstraZeneca, lá para a Fiocruz, para fazer as vacinas, ele precisa ser conservado a menos 70 graus, se não me engano, é uma coisa assim. E aí eles tiram e ele fica em temperatura ambiente. Não tem, aquilo não serve mais para nada. Então, o cuidado que tem que se ter nesse ambiente, né, na indústria química, biológica e farmacêutica, é essencial e vital para a manutenção, né, e para a qualidade do produto final que eles estão produzindo. Então, esses POPs, eles são consultados a todo momento, para que não haja dúvidas de como deve ser manipulado cada tipo de substância que é trabalhada dentro desses laboratórios, tá bom? Temos também os POPs para garantia de qualidade. Nós temos muitos POPs, né? Vocês vejam que tem uma quantidade impressionante de POPs. Não é por falta de tipos de POPs que as empresas elas não vão fazer, porque tem muitos. Então, os POPs para garantia da qualidade, né, eles descrevem normas e maneiras de superar os instrumentos, os equipamentos e as substâncias, ou matérias-primas e insumos.
Eles têm o foco na garantia da qualidade e eles são precisos em descrever detalhadamente parâmetros, quantidades e maneiras de se realizar determinados processos. Somente a garantia da qualidade em uma atividade ou produto se ele for executado minuciosamente, ou seja, exatamente como descrito em seu procedimento. Isso não quer dizer produzir devagar, produzir em menos tempo, mas ter a certeza de que aquilo que está sendo produzido está adequado aos padrões da empresa, exigidos pela empresa, ou por alguma norma regulamentadora. Os POPs para arquivamento, né, e para lidar com reclamações, também. Esses POPs, eles são muito mais documentais. Então, bem como todo o processo dentro de uma empresa, seja ele manutenção, produção, limpeza, entre outros, pode ser elegível a um POP com o setor de reclamações não é diferente. Então, o arquivamento e a forma de lidar com as reclamações, elas podem ser a chave para vocês mudarem muitas vezes o negócio, né? Mudarem um processo, mudarem o rumo da gestão de processos dentro da organização e alavancar as empresas. Além disso, procurar classificar e separar cada uma das reclamações e direcionar ações específicas são algumas medidas mais comuns desse tipo de POP. Porque aí eu consigo anotar aquilo que muitas vezes as pessoas deixam passar, que é uma reclamação, que é, por exemplo, aquela máquina estraga toda hora, precisa trazer a manutenção, ou então o alimentador da minha estação de produção, ele não está atendendo a demanda e muitas vezes eu tenho um tempo de espera de matéria-prima que acaba estrangulando a minha produção diária. Então, são pequenos detalhes do dia a dia que têm que serem documentados para que eles possam, então, refletir até mesmo lá quando eu for fazer a revisão do meu processo, a revisão do meu POP do chão de fábrica. Certo, pessoal? Então, aqui nós temos exemplos de POPs, tá? Aqui exemplos que eu trago são figuras, tá? Porque a gente já viu ali os tipos. Então, agora vamos ver exemplos. Eu tenho ali um POP para a realização de um setup de máquina, que é a configuração, né? Um setup de máquina é quando eu produzo diversos tipos de produtos diferentes em uma mesma máquina. E aí eu preciso fazer o intervalo dessa máquina, né? Eu preciso parar essa máquina para reconfigurá-la para produzir, então, outros produtos. Por exemplo, eu tenho uma cervejaria e eu produzo cerveja com gás, cerveja com álcool e cerveja sem álcool. Com gás não, desculpem. Cerveja com álcool e cerveja sem álcool. Para produzir a cerveja com álcool eu produzo normalmente, mas para produzir a cerveja sem álcool, eu preciso lavar os tanques de fermentação, preciso lavar todos os equipamentos, lavar as máquinas e então começar a produzir. E isso é o que nós chamamos de setup de máquina. Porque eu não posso ter resíduo da outra cerveja e quando eu for voltar a produzir cerveja com álcool, eu também preciso fazer o mesmo processo, porque a fórmula, os ingredientes não são os mesmos e pode haver até mesmo contaminação. Então eu não posso usar para produzir um produto como a cerveja, por exemplo, uma máquina que seja com resquícios, com resíduos de um outro tipo ou um outro processo de fabricação. Então, esse tempo que eu demoro para desligar os equipamentos, lavar, limpar, é o tempo que eu demoro e é o que eu chamo o que eu chamo não, que a teoria chama, né, de setup de máquina, certo? Tempo para configuração da máquina. E é isso, eu dei um exemplo da cervejaria aqui, mas isso se aplica a qualquer outra, processo produtivo. Também nós temos o POP para montagem de motores, temos um POP porque a montagem, muitas vezes a gente faz a desmontagem para depois fazer a montagem de novo, e aí acaba sobrando peça, isso é meio perigoso. Se não tem um conhecimento específico, né, desse tipo de máquina, desse motor. POP para processo de montagem em fabricação de linha branca, e o POP para organização de pastas e arquivos em sistema compartilhado de informação, ou seja, POP documental, que é esse último que a gente viu aqui, né? POPs para arquivamento e para lidar com reclamações. Vamos ver exemplos, então. Vejam esse POP para setup de máquina. Vejam que ele tem fotos, ele tem imagens, ele tem um passo a passo, mas cada passo a passo corresponde a uma imagem clara e específica daquilo que tem que ser feito. Certo? Depois vocês vão poder olhar com atenção nos slides, tá? Depois, aqui, só para não ficar muito extensa a nossa videoaula. Também aqui, para não ficar cansativa, né? O exemplo 2 é o POP para montagem de motores. Também vejam que não tem fotografias, mas tem o desenho da atividade que deve ser feita. E a cada desenho eu tenho a descrição do que deve ser feito, certo?
Depois eu tenho ali um exemplo 3, que é o POP para processo de montagem em fabricante de linha branca. E vejam que ele traz todos os elementos, ele traz fotografias, ele traz ali o apontamento de cada um dos itens com as figuras que devem ser manipulados e como devem ser alocados, a descrição da operação e a lista de peças aqui, pessoal. Aqui é a descrição da operação e a lista de peças e a quantidade de peças que vai, né, para fazer essa montagem dessa linha branca. Também aqui tem o plano de controle, né, que é a característica do produto, que é a frequência e o meio de controle. Vejam aqui, ó, ele utiliza para fazer a medição desse processo de fabricação desse produto, ele usa o torquímetro, que nós vimos lá na nossa aula de metrologia. Então, para quem pensou que a nossa aula não tinha nada a ver, tem muito a ver, tem a ver com o grau de conformidade dos produtos e também com a qualidade do produto final, certo? Então, tem até aqui o meio que eu tenho, a ferramenta que eu tenho que utilizar e a medição que eu tenho que ter por meio dessa ferramenta desse produto. E também os critérios de aprovação, né, para ser considerado um produto final adequado ao grau de conformidade da empresa. Nesse exemplo 4, eu já não tenho tantas fotos. Por quê? Porque ele é mais documental mesmo, que é o POP para organização de pastas e arquivos em um sistema compartilhado de informação. Esse, então, ele deve ser utilizado em um ambiente administrativo, né, de escritório. Se pensarmos um pouco, podemos afirmar que ele poderia ser aplicado a qualquer empresa, já que ele envolve a maneira de organizar a informação eletrônica. Então, um POP, inclusive, ele pode ser utilizado até mesmo para organizar um estoque de uma empresa no comércio de Santana do Livramento, por exemplo. Então, nós temos especificamente onde cada produto deve ser guardado, de que maneira ele deve ser guardado, porque muitas vezes esse produto ele pode não ser um alimento, mas ele pode ser perecível. Se ele for de papel, por exemplo, ele não pode ficar em lugares úmidos, não pode ficar exposto. Ou se ele for de cartão, de papelão. Então, diversos elementos que a gente tem que entender, né, dos produtos que estão sendo trabalhados, que estão sendo armazenados, que estão sendo manipulados, e então, a partir disso, produzir determinados tipos de POP. Certo, pessoal? Eu dei uma apressadinha, porque para não ficar o vídeo tão comprido, tão longo e cansativo, mas ao mesmo tempo vocês têm os slides, vocês podem ler com mais calma depois, até mesmo para responder os exercícios, certo? Então, muito obrigada por hoje, e era isso, pessoal. Até mais.